Galera, ó, já aviso, hein? Principalmente pra galera que é mais acanhada, mais envergonhada. A aula de teatro muda a vida do cara. Eu nunca fiz, mas sempre tive vontade de fazer. Mas só de eu ter ido, te juro, só de eu ter ido em peças teatrais algumas poucas vezes na vida, eu me emocionei e vi como é bacana e como é apaixonante, inclusive, a vida de ator, embora seja muito dura, né? É muito legal, cara. Ou pelo menos, se vocês não quiserem, de repente, fazer aula de teatros, convidem seus pais. Ô pai, vamos um dia num teatro só pra ver o que dá. Né? De repente, quem nunca curtiu, quem nunca foi, pega uma peça boa lá no SIC e vai ver, cara, que é apaixonante. Talvez tu mude o teu ponto de vista. E não tô falando de novela das 8, entendeu? Tô falando do cara atuar na frente de uma plateia e emocionar e fazer a plateia entender, rir e chorar ali na hora, ao vivo. Aí o cara tem que ser foda. Agora, ai, pausa, volta de novo, vou fazer pela 20ª vez. Agora eu vou chorar, vou botar cristal. Sabe, né, que pra chorar tem uma coisinha que tu passa no olho e tal. Então aí fica mais fácil, entendeu? Agora no ato ali, e outra, tem que falar pra todo mundo escutar a tua voz, né? Dependendo do teatro, nem tem parte acústica, tal, né, eletrônica, é só na voz, cara, é emocionante. Procurem fazer isso. Show de bola, galerinha! A e B, método do paralelogramo. Não gosto muito desse método. Por quê? Porque ele é pouco sem graça, dá uma olhada. Tu pega o vetor A. Pega o vetor A, acontece, linda, fica tranquila. Ó, pega o vetor A e copia o vetor A. Muito complexo. Ó. Pega o vetor B e adivinha. Copia o vetor B. Eu ia copiar o vetor B aqui, ó. Tá vendo que vai ficar espremido demais? Ai, não gostei. Tu pega a coisa de apagar, apaga e faz mais pra cima. Copiei o vetor A, copiei corretamente o vetor A. Opa! Errou! 3 quadradinhos. Opa, peraí, exagerei. Vetor A tem 3 quadradinhos. Pega o vetor B e como é que eu conecto os dois mesmo? Quase, esse é o segundo método. Parabéns, garota, gostei. Ó, nesse método sem graça, tu pega a bundinha do segundo vetor e encaixa na bundinha do primeiro vetor. Eu não sei se eu tô pegando pesado com vocês. Cabeça e bunda, tá tudo, tá alguma... Cabeça do vetor é a seta e a bunda é o outro lado. É sem graça, bundinha com bundinha, olha ali. Depois que tu conectou os vetores bundinha com bundinha, e detalhe, eu mantive o tamanho, mantive a direção e o sentido, né? Eu só redesenhei o vetor. Agora tu vai fazer algo que dá nome ao método, ó. Tu vai construir um paralelogramo. Alguém lembra o que é um paralelogramo? É uma figura geométrica que tem seus lados paralelos. Paralelogramo. Hã? Tu viu como a ciência é toda organizada? O nome das coisas faz tu entender o que estás fazendo. Então, ó. Pontilhada. Fiz uma reta pontilhada paralela a esse vetor. Vou pegar outra extremidade do outro vetor e vou fazer uma pontilhada paralela. Por isso, método do paralelogramo. E sabe qual vai ser a força resultante? Que eram duas forças que estavam atuando no mesmo corpo, né? A força resultante sai da origem dos vetores e vai até onde as pontilhadas se encontraram. Esse vetor amarelo que eu desenhei é o vetor A mais B. Eu te pergunto, é muito complexo somar dois vetores graficamente? Copia os vetores bundinha com bundinha. Traça as pontilhadas paralelas a partir das pontas e depois desenha o vetor resultante. Te juro, vai ter na tua primeira prova isso. Vai ter na tua primeira prova isso, cara. Então se tu treinar, não tem o porquê tu errar. Agora eu vou te mostrar o método mais poderoso. Ah, esse sim. Método do polígono, bem mais gostoso. Tu pega o primeiro vetor e copia. Não. Professor, isso não acontece. Tem gente que capricha e consegue fazer isso, mas não, são 3, eu vi 3. 1, 2, 3, agora sim. E agora a diferença do método polígono é que é um método muito mais legal. Chama-se, eu particularmente botei o nome de método bundinha na cabecinha. Por quê? Porque tu pega a bundinha do segundo vetor e encaixa na cabecinha do primeiro. Aí, bundinha na cabecinha. Bem mais gostoso, olha lá. Algum problema? Bundinha na cabecinha, certo? Galera, não se esqueçam. Eu entendo que nessa tua idade os hormônios estão à flor da pele, mas assim, ó.
é a bundinha do vetor na cabecinha do outro vetor. Tá? Não tem nada demais aqui. Agora, olha só. Como é que traça o vetor resultante? Sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Esse é o vetor A mais B. Comparem os resultados pelo método do paralelogramo e pelo método do polígono e me digam o que vocês concluem. São iguais. Esse vetor aqui, A mais B, ele é a diagonal de um retângulo de 2 unidades de altura e 3 de largura, certo? E esse vetor também não é a diagonal de um retângulo 2 de altura por 3 de largura? Então os resultados são idênticos. Então, professor, vai me obrigar a saber as duas técnicas. Vou te obrigar a saber as duas técnicas, porque o vestibular às vezes te dá a situação para tu fazer a técnica do paralelogramo, às vezes o vestibular te dá a situação para fazer o outro. E por que essa aqui é a minha predileta? Não é por causa da bundinha na cabecinha, não. É porque o método do polígono dá para somar vários vetores de uma vez só. 5 vetores de uma vez só. Pega o primeiro, bundinha na cabecinha, bundinha na cabecinha, bundinha na cabecinha e desenha o resultado uma vez só. Então ele é muito mais poderoso. A técnica do paralelogramo só dá para somar 2 em 2. Então é um saco. Se tu fosse somar 5 vetores pela primeira técnica, ia ter que somar 2, pegar o resultado, somar com outro, pegar o resultado, somar com outro, pegar o resultado, somar com outro. E a técnica do polígono, puf, uma vez só. Certo? Vou exemplificar e já vou te botar para trabalhar. Fica tranquilo. Só um pedacinho aqui, ó. Vamos fazer A mais B mais C para ver o que vai acontecer? Vamos, bobão. Ó, vetor A, copiei. Vetor B, como é que faz para não errar? Bundinha na cabecinha. Oh, delícia. E vetor C. Atenção, hein? Atenção, hein? Ó o vetor C. É 3 por 3, vou pegar ele, vou marcar aqui 3 e 3 e vou desenhar ele bem bonitinho. Ô, professor, no meu caderno não tem quadradinho. Ah, não, mas no exercício da apostila sobre esse tema vai ter os quadradinhos. E na questão da prova sobre essa parte, eu vou fazer uns quadradinhos na prova para poder usar os quadradinhos. Fica tranquilo. Ó, como é que será o vetor resultante agora do A mais B mais C? Do primeiro até o último. O cara foi muito claro. Do primeiro até o último. Parabéns, colega. Ó, sai do primeiro e vai até o último. O nome desse vetor, A mais B mais C. Sempre com as setinhas em cima para lembrar que estamos falando de vetores. Certo? Método do paralelogramo, método do polígono. São as duas técnicas para calcular vetores graficamente, fazendo desenho. Daqui a pouco eu vou ter que te ensinar como é que faz a conta também. Certo? Para achar o valor mesmo dele. Beleza? Mas por enquanto vai ser isso. Além dessa tua tarefinha, que eu já vou te dar um tempinho para começar aqui, porque aí tu pode fazer aquele movimento, né, e me chamar, aí eu te dou uma força, eu já vou passar uma outra tarefinha sobre vetores, e aí nós vamos ficar fazendo até o final da aula, e que os mais ágeis nem vão levar a tarefa para casa. Show de bola. Olha que bonito, deixa eu ver. Oh, interessante. Oh. A segunda parte da tarefa vai ser extra. Eu vou passar no quadro ali. Então podem começar fazendo a página 12 enquanto eu passo a tarefa extra no quadro.